Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é cenários e viabilidade. Tópicos a serem abordados nessa aula: como avaliar a viabilidade do negócio, como construir cenários. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é o ponto de equilíbrio, analisar os possíveis cenários, avaliar a viabilidade de projetos através de indicadores. Bom, na aula anterior a gente falou sobre a construção da demonstração do resultado do exercício, o PNL, enfim, né, que é o jeito de você descobrir o valor do seu EBIT, ou seu EBITDA. Bom, a gente pegou o mesmo exemplo, com os mesmos números, e agora a gente vai trabalhar cenários e viabilidade. Montamos aqui essa demonstração do resultado, temos aqui o número fechado, e aí a gente vai fazer algumas contas. Quais contas? Achar o ponto de equilíbrio e achar o índice da margem de contribuição. Mas na realidade o que a gente busca mesmo é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o custo fixo total dividido pelo índice da margem de contribuição, que é o fator que a gente acha aqui embaixo. Margem de contribuição é igual a receita total menos custo variável total é igual a receita total. Por que você precisa desta demonstração? Para você ter fácil, ter na sua mão o custo fixo total, o faturamento, para você conseguir fazer esse cálculo. Como é que a gente faz então? Substitui essa fórmula pelos números, custo fixo total 120 mil no nosso exemplo, o índice da margem de contribuição é 0,28, porque é a receita total menos o custo variável dividido pela receita total, então isso vai dar 0,28. Então, o meu ponto de equilíbrio é custo fixo total 120 mil dividido pelo índice de margem de contribuição, que é 0,28, vai ser R$ 428.571,42. Esse é meu ponto de equilíbrio. Bom, o que resolve o ponto de equilíbrio? Eu posso olhar o seguinte, ó, se eu vender 428.571,42, significa que eu vou ter zero de EBIT ou EBITDA. Por quê? Porque isso é o ponto de equilíbrio. É o ponto onde eu equilibro os meus custos fixos. Eu preciso vender até 428 mil para poder ter 0 a 0. Ou seja, equilibrei os meus custos e receitas, está 0 a 0, está equilibrado. Todo centavo que eu vender a partir deste número é lucro. Por isso que é importante, por isso que ele testa a viabilidade. E eu só consegui testar a viabilidade porque eu montei um plano de negócio, vim construindo esse plano de negócio até ser possível eu estimar a minha receita, colocar os meus custos e saber então o meu ponto de equilíbrio. E o que isso representa? Olha ali, ó. 72% está circulado ali é a margem de contribuição. O que é isso? Sobra 28% da margem de contribuição, que é exatamente o total do meu custo fixo. O meu custo fixo representou, lembrando que o custo é fixo, ele não vai variar de acordo com o faturamento. Mas nessa projeção, ele é 28% do meu faturamento é custo fixo. Portanto, para dar 0 a 0, para dar 100%, eu preciso ter um percentual de margem de contribuição de 72%, de até 72%. Na prática, isso vai dizer o seguinte: o ponto de equilíbrio mostra o quanto a empresa precisa faturar para cobrir todos os custos fixos, ou seja, se eu faturar aquele percentual, então a partir dali tudo é lucro. Se eu tiver custos maiores do que isso, é claro que eu vou precisar de um ponto de equilíbrio maior. E esse é o problema. Por quê? O nosso plano de negócios, na nossa estimativa, ele está apontando uma receita, um faturamento de 500 mil. Significa dizer que se eu errar no meu planejamento, se eu não faturar exatamente o que eu prometi, o que eu planejei faturar, eu ainda tenho uma margem de sobra. Por quê? Porque se eu faturar 428, que é menos do que os 500, eu ainda dou 0 a 0 no resultado, ou seja, eu ainda não tenho prejuízo. Então isso mostra que, se tudo correr bem, se o meu plano está bem montado, se os números forem seguidos à risca, se acontecer isso na prática, eu vou estar acima do meu ponto de equilíbrio, ou seja, eu vou estar fazendo lucro. Bom, mostra também o seguinte, ó, que existe segurança no negócio. Por quê? Porque eu posso errar até 14% do meu faturamento, que não vai acontecer um prejuízo. Olha só, ou mostra que o esforço para se chegar no ponto de equilíbrio, eu só preciso performar 86% do volume de vendas. Então isso é a história do copo cheio e copo vazio, né? Copo meio cheio e copo meio vazio. Quando você olha a foto, o que diz para você o copo? Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Então, bom, ele está meio cheio significa dizer que o meu planejamento tem espaço de reserva. Ele está meio vazio significa dizer que
eu posso ainda faturar mais, né? Eu posso faturar mais que eu vou ter mais lucro. Claro que planos são planos, realidade é realidade, percepções são percepções. Cada um vai olhar um plano de negócio e mesmo que o ponto de equilíbrio esteja menor do que o faturamento previsto, ele pode achar que não é legal, ele pode criticar os seus números, as suas estimativas. Ou não, ele pode achar que está muito bem, está muito bom, está muito bem construído esse plano de negócio e inclusive tem uma margem de segurança porque o ponto de equilíbrio está abaixo daquilo que estava se prevendo. Outro ponto que a gente usa para ver a viabilidade é a lucratividade. E o que é isso? É o lucro vezes 100 dividido pela receita total, ou seja, qual é o percentual do lucro. Então, o lucro é o saldo final da demonstração de resultado, né, o Profit and Loss, é aquela demonstração que a gente fez ali, que é o lucro operacional deduzido de impostos sobre renda e despesas sobre juros. É o valor total sobre o qual se poderá pagar dividendos para o sócio. Então, quando a gente faz esse exercício de EBITDA, que está aqui, a gente não está falando de lucro, tá? EBIT ou EBITDA é o resultado operacional, é o resultado que o negócio, que a venda traz. Quando eu falo de lucro, eu estou, além desse EBITDA, eu estou incluindo aí o imposto de renda que eu vou ter que pagar pela renda, pelo lucro que eu tive, e mais os juros caso eu busque financiamento bancário. Então, tiro os juros, tiro o imposto de renda, aí eu vou ter lucro líquido, tá? Então, é uma linha abaixo ainda. Recomendo fazer o nosso curso de contabilidade para não contadores para você entender essa diferença do que é o lucro líquido. Mas aqui para o nosso exercício é isso. EBITDA, resultado operacional, lucro líquido é só você deduzir imposto de renda e juros de financiamento, você chega no lucro líquido. Depois, rentabilidade, o que é? É o mesmo lucro líquido, é o mesmo número de lucro líquido dividido pelo investimento total. Ou seja, eu vou pegar todo o valor que eu investi, a gente fez isso no plano financeiro, a gente colocou lá qual que era o valor de investimentos, eu pego tudo aquilo que eu investi, né, pego o lucro, divido um pelo outro, então eu chego no retorno do capital investido, ou seja, quantos por cento de lucro é em relação ao investimento. Isso vai dizer o quê? Se está fazendo sentido todo o investimento que foi feito, em quanto tempo esse dinheiro vai recompor o valor que eu gastei como investimento. Então é o percentual do valor investido que remunera o investidor, usado como parâmetro para avaliação com outros investimentos, ou seja, o custo de oportunidade. Então imagina que meu investimento total foi 1 milhão e meu lucro foi 100 mil. Então 100 mil dividido por 1 milhão vai dar 10%. 10% é minha rentabilidade. Se eu pegasse esse mesmo 1 milhão e colocasse na poupança, eu teria 10%. Então isso é o custo de oportunidade. É o custo que eu tenho que olhar para saber se não tem um outro investimento que vai me remunerar até num valor maior do que eu estou disposto a correr em termos de risco nesse negócio. Então é por isso que a gente usa rentabilidade, né, e fala de custo de oportunidade. Se eu não colocar 1 milhão nesse negócio, se eu colocar esse 1 milhão numa aplicação financeira, quantos por cento eu vou ter de rentabilidade? Então eu consigo comparar qual está melhor, né, e aí entender onde é melhor alocar o meu dinheiro. Então, perceba, o investidor, você está montando um plano de negócio, você quer montar uma ideia, você tem uma ideia, você quer montar um negócio, e aí você quer dizer que isso faz sentido, você precisa de dinheiro.